O que eu encontro muito em muitas empresas são pessoas que durante a sua trajetória dentro de uma empresa, elas assumem um cargo de liderança, mas elas nunca queriam ter sido líderes. E aí elas ficam, muitas vezes a empresa perde um bom técnico e ganha um mau gestor, né? Um líder ruim, onde vai começar a te trazer dificuldades. A gente falar pra pessoa uma vez que ela tem que fazer, dá autonomia, dá responsabilidade, ela não entrega, dá autonomia, dá responsabilidade, ela não entrega, treinamento, mais uma semana, mais um mês, one-on-one, psicólogo. O que você faz com essa pessoa que depois que você colocou pra dentro, não rampa, não entrega com a qualidade que deveria entregar, por coisas básicas que tem que estudar um material. É nítido, você pergunta, você estudou? Estudou, então e sobre isso? Eu demito. E gestores, líderes e empresários precisam ser bons resolvedores, bons e rápidos resolvedores de problema. Porque às vezes o problema é pequeno, se você vai deixando ele toma uma proporção, aí você, além de ter que trabalhar no operacional, você tem um desgaste emocional para resolver. Vivi. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Play Growth, nosso podcast de alavancas de crescimento de empresa, onde a gente se propõe aqui te ajudar a pensar no teu negócio, crescimento, marketing, vendas, gestão, cultura, pessoas, é um assunto que você vê a gente muito falando aqui. O meu nome é Alex Oliveira, sou também sócio da C3D Web, esse podcast é da C3D Web, e está comigo o nosso host Elton Monteiro. Ô Alex, prazer, mais um, né? Mais um aqui com vocês. Mas prazer agora host, você agora né? É host da nossa temporada aqui. Isso aí. Do nosso podcast. O Elton Monteiro, que é diretor da Essência, é a Soft House, é especialista em inteligência artificial. E a gente tem novidades aí pra chegar, né, cara? Tem coisa nova chegando, hein? Pô, não vejo a hora de liberar pros amigos lá o nosso teste da Amy. Vai chegar. Coisas muito interessantes de inteligência artificial. E nós vamos falar hoje sobre, talvez seja o maior desafio da nossa agência e é um dos maiores desafios que nós temos no Brasil, que são pessoas. Como formar líderes, como formar times, como conseguir, você que é founder, você que é sócio, já está com a empresa há 10 anos e continua ali trabalhando no operacional. Como sair do operacional. Me chama muito a atenção isso, porque eu consegui sair do operacional, mas eu tô difícil de entender o que eu fiz certo. E eu tô aprendendo o que eu fiz certo e tentando aprender, melhorar isso daí. E pra gente bater esse papo sobre liderança de pessoas, sobre mentalidade empreendedora para mulheres, nós estamos conosco aqui a Vivi Chiesi. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigada. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Num assunto que eu gosto tanto, né? E que eu acredito realmente que a gente possa ajudar muita gente aí a evoluir nesse quesito. Mas a gente quer saber muito como é que você resolveu muitos abacaxis ali de pessoas de gestão na Santa Ângela. Você está ocupando ali o cargo de gerente executivo de RH. Exato. Ali na Santa Ângela, que lógico que você que é de Jundiaí e da região toda sabe quem é Santa Ângela, é uma das grandes construtoras que a gente tem no Brasil. Muito tradicional, né? Perfeito. E já tá aí impactando o Brasil todo. E você, além de ocupar essa cadeira ali, e ajudou muito a resolver os abacaxis ali de operação, de liderança, de formar times, você é mentora e treinadora de executivas. Exato. Uma palavra assim para mulher que quer ser executiva também. Perfeito. Eu sou palestrante, né? Faço palestras sobre liderança e hoje mentoro mulheres empresárias exatamente para ajudá-las a olhar para a liderança, para a gestão de pessoas e poderem sair do operacional para que seus negócios então possam crescer, para que elas possam olhar estrategicamente para o seu negócio. Eu vou começar com uma pergunta fácil. Claro, vamos lá. Vou começar com uma pergunta fácil. Depois esquenta, vai esquentando. Vivi, eu saí da operação e minhas duas sócias estão no dia a dia da C3. É a Thaís, é uma head de operações, e a Fran, que é a nossa host aqui, que hoje não pode estar conosco. A Fran é head de sucesso. Ela é a estrategista principal. Nós dividimos o nosso time em squads e nós já tentamos trazer líderes de fora. Não deu certo. Nós já tentamos subir pessoas do nosso time. Não está sendo fácil. Estamos com RH, estamos com um psicólogo, já um projeto de 2 anos, para conseguir o seguinte, Vivi. Nós temos hoje 23 pessoas no time. Nosso OKR
é nós chegarmos a 6 squads. 6 squads de 7 a 10 pessoas por squad. Nosso OKR para 2025, mas seriam 36 pessoas. Perfeito. 6 squads de 6 pessoas, de 36 a 40 pessoas, mais os líderes, né? São 6 líderes. A pergunta fácil é: como formar líderes na geração Z, 20, 25, que eles não querem, numa grande maioria, assumir cargos de liderança. Então, tem uma trilha de crescimento. Exato. Que a pessoa tem que aprender. Tem alguns hard skills aí. Sem dúvida. Não tem o que fazer. Se o cara quer ser líder de time, ele vai ter que aprender algumas disciplinas. Tem os soft skills. Inteligência emocional, comunicação, autogestão, tudo certo. Mas como eu faço para um cara subir uma escada que ele não quer subir uma escada, Elton? Eu falei que ia começar uma coisa fácil, né? Para dar uma esquentada. Veio com nível altíssimo de complexidade, né? O que você vê? Quando a gente fala de pessoas, a gente já fala no nível alto de complexidade, né? E quando a gente fala de sair do operacional, é realmente ter uma estrutura de equipe que te suporte, né? Uma estrutura de equipe que seja autônoma e responsável. A gente só consegue sair do operacional quando a gente cria essa equipe, né? Uma equipe que tenha responsabilidade com autonomia. Eles sabem o que fazer, como fazer e para quando fazer, né? Não é fácil construir essa equipe, mas eu garanto que não é impossível, né? Uma das minhas experiências muito positivas foi construir isso num cemitério, né? Que a gente às vezes nem imagina o que acontece num cemitério, e lá foi uma das minhas grandes experiências, em paralelo com a construtora, quando eu assumi a diretoria de um cemitério. Eu já tenho um pouco mais de 15 anos de experiência em liderança, e durante essa trajetória, eu entendi que se eu colocasse as pessoas certas sentadas na cadeira certa, eu conseguia eventualmente sair do operacional. Hoje, atualmente, eu entendo por que eu construí essas equipes. Porque eu descobri recentemente que tenho TDAH e que não gosto de tarefa repetitiva. Sim. E que então eu fui levando essas pessoas, treinando essas pessoas para que elas fizessem, para que eu não precisasse fazer. E no final das contas, eu criei um método onde a gente aplica para trazer e ensinar essas pessoas. Obviamente, nós estamos vivendo aí numa era de geração muito diferente, né? A gente tem, eles têm conquistas, eles almejam algo muito diferente da nossa geração, Sim. né? Nós éramos criados para fazer faculdade, aos 18 anos dirigir, ter um carro, depois comprar uma casa, então, ao término da faculdade, casar. Com 24 anos estava casado, com financiamento de 30 anos, pagando boleto. E com quase filho, né? Boa. Então, hoje a gente vem num movimento completamente diferente. Então, nós também vamos ter que mudar o nosso estilo de gestão e de liderança. Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente sempre vai ter que identificar o perfil dessa pessoa. Em primeiro lugar, a gente precisa perguntar se ela quer ser gestora, se ela quer ser líder. O que eu encontro muito em muitas empresas são pessoas que, durante a sua trajetória dentro de uma empresa, elas assumem um cargo de liderança, mas elas nunca queriam ter sido líderes, né? E aí elas ficam... Muitas vezes a empresa perde um bom técnico e ganha um mau gestor. Né? Um líder ruim, onde vai começar a te trazer dificuldades, vai começar a trazer uma desmotivação, porque as pessoas hoje, elas não saem muitas vezes da empresa por descontentamento com a empresa. Elas saem por descontentamento com a liderança. É um dos maiores motivos. É um dos principais motivos hoje. A empresa pode ser excelente, né? Se ela tiver um líder, um gestor, um empresário, dono de uma empresa, que a postura não condiz com os valores deles, muitas vezes, esse colaborador não vai ficar. Nós estamos vivendo um momento onde nós temos concorrências indiretas, né? Então, assim, você tem as empresas que têm ao nível operacional, a gente concorre hoje com a internet, a gente concorre hoje com as entregas deliveries, a gente concorre com o mercado informal, que muitas vezes essa pessoa acaba ganhando mais nesse mercado informal, porque as cargas tributárias empresariais são gigantescas e a gente não consegue trabalhar, né, nessa proporção. E a gente acaba tendo essa concorrência. E a gente acaba perdendo. Então, hoje eu digo o seguinte, nós, líderes, gestores e empresários, precisaremos construir uma empresa onde esse colaborador escolhe ficar dentro dessa empresa. Então, a gente precisa olhar para os benefícios e eu digo principalmente, assim, o ambiente de qualidade de vida. Porque essa geração hoje, ela procura isso. Ela procura cultura, valores
e qualidade de vida. Né? Você vê que hoje eles não têm essa pretensão de como nós tínhamos jovens, né? Eles têm um outro foco, eles querem gerar renda passiva, eles têm outro foco, mas eles priorizam a valorização, a humanização, eles olham para o meio ambiente com muita força. Então, as empresas vão começar a olhar para isso, vai precisar começar a olhar para isso. Como que eu engajo? Como eu motivo esse colaborador a estar aqui? E eu digo o seguinte, eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que é: o ambiente de trabalho precisa ser igual ou melhor que a nossa casa. Porque se não for, quando a nossa casa, obviamente, é saudável. É saudável, né? Quando não for, a gente precisa rever os conceitos. Porque a nossa vida passa muito depressa, né? Então, assim, esse ambiente, como que eu faço isso nesse ambiente? Olhando nos mínimos detalhes o que eu posso fazer para engajar. Vivi, eu quero que você me ajude um pouco mais no como. Eu acho que o que, quase todo mundo já chegou nessa página, mas olha só, você me falou duas coisas que eu acho que são interessantes. Alex, eu queria treinar pessoas para fazer o que eu fazia todo dia. Então aqui já há algo para ser pensado, porque as minhas sócias são muito eficientes. Elas são muito boas no que fazem. E nós estamos há 2 anos para virar a chave, onde eu falo: Fran, Thaís, você não pode fazer pela pessoa. Não. A pessoa não está conseguindo fazer, Cara, por que você não está conseguindo fazer? Exatamente. O que você não entendeu? Fala para mim o que você entendeu que era para fazer. Aí elas param, elas estão com uma baita paciência, fazendo esse one-on-one, a gente com um psicólogo, sentando com essa pessoa. Ok. Para a pessoa, a gente sair de uma gestão por controle para uma gestão mais de autogestão. Exato. Mais autonomia, mais responsabilidade. Ok. Isso tudo é muito bonito no papel, no book, no playbook, isso é bonito de ler. Mas na prática, não é fácil. A gente se deparou com o segundo ponto que você colocou. Alex, colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu acho que a gente começa a errar aí, Elton. Exato. A gente contrata errado. Isso, esse era o primeiro passo que eu ia dizer. É assim, o primeiro segredo é um bom recrutamento e seleção. Tá, mas Vivi, olha só como, mesmo fazendo todos os passos de recrutamento, porque parece que a pessoa passa pela fase do recrutamento. E quando você é uma pequena empresa, não é assim. Quem está na região aqui de Jundiaí, a pessoa sonha em trabalhar na Coca-Cola, sonha trabalhar na Natura, mas não sonha trabalhar numa pequena agência. Então, como é que a gente consegue extrair o melhor, Elton, de uma pessoa para trabalhar numa pequena empresa que não há um plano de carreira tão grande, uma geração que às vezes não é só botar dinheiro na mesa? Não. Uhum. O que vocês poderiam, na visão de vocês, nisso? Não, desafio, mas só queria complementar, jogar... Mais lenha. Deixar mais fácil. Não, deixar mais fácil. A minha experiência mostra que muitas vezes o não conseguir está diretamente no líder. Porque a gente começou a ter uma história parecida, né? Sim. Mas apegado aos processos, apegado a como tem que ser, achando que aquele liderado, aquela pessoa que você está colocando, tem que fazer exatamente como você fazia. Então tem um apego da nossa parte, e a Fran talvez esteja passando pelo mesmo processo, sim, de ficar muito apegado a que tem que ser feito igual eu fazia. Né? Então eu acho que tem também uma reflexão profunda aí de desapego. O preciosismo o preciosismo porque se controle, parece que nós temos que abrir mão um pouco do controle, né? Eu digo que é do perfeccionismo e da exigência, que muitas vezes a gente começa com a gente mesmo, né? Então, assim, quando eu criei o meu método, eu criei com base em tudo que eu passei. Porque, assim, eu tenho um alto nível de perfeccionismo e de exigência, né? E eu digo assim, quando a gente tem um alto nível de perfeccionismo e exigência, a gente pode olhar para a mãe e para o pai, porque algum dos dois eram exigentes, né? Boa. Então, assim, a gente acaba então, repetindo um padrão, né? E aí a gente acaba replicando esse padrão em quem tá conosco. Então, eu tinha esse alto nível de exigência e perfeccionismo que muitas vezes me dificultava a minha liderança. Porque eu fazia exatamente isso, eu achava que aquilo precisava ser feito daquela forma. Durante um coach de resiliência que eu fiz em 2015 em São Paulo, que eu aprendi que
alguém poderia fazer melhor do que eu. Mais rápido, melhor do que eu. E me dar outras opções. Ou diferente, chegando no mesmo caminho. No mesmo resultado. Né? E foi quando eu comecei a olhar para isso e entender que, enquanto eu tiver primeiro que o perfeccionismo é o ótimo inimigo do bom, né? Então, nada que alguém faça vai estar bom. Então, primeiro eu preciso olhar para mim e entender se é o meu nível de perfeccionismo como líder, como empresário, que tem dificultado com que os processos da minha empresa andem. Né? Se eu sou um líder, se eu sou um gestor, que eu preciso eventualmente ajustar um comunicado, uma vírgula que alguém eventualmente, eu acho que não está no lugar certo, eu acho que alguém não tem condições de colocar, eu impacto o processo da minha empresa, e quando eu impacto nesse nível, e eu tiro muitas vezes a competência do colaborador. Porque o colaborador está falando, poxa vida, ele acha que eu não sou capaz nem de fazer isso? E aí começa um nível de desmotivação. Ou de comodismo. Ou de comodismo. Porque já que ele faz... Você é minha líder. Exato. Eu não faço bem e você refaz tudo de novo, eu tô recebendo salário. Eu escuto isso de equipes onde eu vou fazer entrevistas para entender o que está acontecendo com a gestão. Eles dizem assim, olha, eu tentei fazer uma vez, tentei duas. Tudo que eu passo, o gestor ou a gestora refaz, então eu mando porque eu sei que ela vai vir para reajustar. Uau! Isso é muito ruim. Por quê? Porque eu tiro a capacidade do outro de fazer o melhor dele. Mas, Vivi, eu sei que você tem um método e eu espero muito poder um dia participar de uma mentoria sua. Eu acho que nós todos temos que discutir muito sobre isso. Mas olhando para a sua forma, da sua experiência, olhando para o método que você aplica, como que você lidaria com esse caso real? Nós fizemos uma bateria gigante para contratar. Uma psicóloga selecionou 3 pessoas usando método STAR para fazer perguntas, usando o DISC para ver comportamento, usando o Big Five. Então são várias ferramentas. Encontramos a pessoa com a nossa cultura, porque eu acho que tem esse outro ponto, tá? Sim. Há pessoas que vão se dar muito bem com a cultura da G4 lidando com o Thales. Sim. Que é aquele estilo Bernardinho de antigamente. Uhum. Porra, joga, pô, caramba. Mas tem um grupo que gosta mais do tipo da Loft, né? Que diz que parece que é Airbnb, mais tranquilo, é mais sossegado. Então, exatamente. Nós mapeamos muito bem a nossa cultura. Pô, foi um processo de 6 meses, Elton, só para fazer o nosso Culture Code. Aliás, se você quiser ver um exemplo de Culture Code, acessa c3dweb.com.br/carreiras. Nós fizemos um trabalho que pode servir de modelo para você de culture code, de código de cultura. Sim. E beleza. Isso é muito importante. Começamos a contratar, listamos lá 7 ou 9 valores da nossa cultura e começamos a fazer perguntas. Por exemplo, é um dos valores da C3D Web aprendizado contínuo e curiosidade. Oi, tudo bem, Vivi? Você quer trabalhar com a gente? Beleza, que lindinho. Que livro que você leu nos últimos 3 meses? Kikiki, cococó, sabe? Pô, engasgou. Pô, como que alguém que nunca não tá lendo nada nos últimos 3 meses? Mas nem que fale pra mim que tá lendo Nicholas Spark, John Green, romance, não importa. Alex, tô lendo Crônicas de Nárnia, tá contratado. Tô lendo Tolkien, lá, o Senhor dos Anéis, você tá contratado. Mano, caramba, mas se a pessoa não tá lendo nada, já mostra que vai dar errado conosco, porque eu vou querer que ele leia na nossa empresa. Então a gente tá, vê que a gente já tá mais avançadinho, né? Colocamos a pessoa pra dentro, aí você não quer demitir, porque foi um processo demorado. Sim. A gente falar pra pessoa uma vez que ela tem que fazer, da autonomia, da responsabilidade ela não entrega, da autonomia, da responsabilidade ela não entrega, treinamento, mais uma semana, mais um mês, one-on-one, psicólogo. O que você faz com essa pessoa que depois que você colocou pra dentro, não rampa, não entrega com a qualidade que deveria entregar, por coisas básicas que tem que estudar um material? Que é nítido, você pergunta, você estudou, então aí sobre isso. Eu demito. Sabe, eu não queria chegar nesse... não. Eu vou te contar. Eu não queria chegar logo no finalmente, mas eu acho que nós temos que revisar o processo de contratação que não ficou bom ainda. Exato. Não ficou bom, pessoal. Exato. E eu vou te dizer por que eu demito. Porque se você não demitir um colaborador que não produz, que não entrega, que você já deu 1 feedback, 2 feedbacks, você vai desmotivar toda a tua equipe. Que tá pagando o preço. Que tá trabalhando dobrado,
que tá vendo que você tá dando feedback que não tá acontecendo nada, e você vai ser cobrado como gestor por não estar se posicionando. Vivi, você burla, você boicota os líderes que você tá querendo subir. Exatamente. Porque você tá com um cara bom, Elton, você tá com um cara bom, que você quer subir ele de líder, bota 4 caras pra ele cuidar, que esses 4 vira 4 pianos em cima da cabeça dele, esse cara desmotiva. Exato. Com certeza. Eu vou ter uma história engraçada aqui, Vivi. O Alex tem programadores, eu também tenho. E a gente tinha um programador que uma vez ele saiu. Quando ele saiu, parecia que a Price tinha feito uma consultoria para mim, porque melhorou muito. Contratei a Deloitte, a Price. A produtividade da Imagina. equipe melhorou muito. Então era um cara que puxava Sem a equipe dúvida. para baixo. Aí o Alex contratou. Falou, eu vou contratar, trabalhei, eu vou contratar. Falei, faz o que você quiser. Não. Mas isso... Não, deixa eu te contar essa história certa. Eu liguei pro Elton, porque eu olhei o currículo, colocou assim, trabalhou pra Essência. E era assim, se trabalhou pra Essência, estava contratado. Exato. Porque Tem referência, dava né? super bem. É. Eu peguei o telefone, porque nós éramos grandes concorrentes lá no começo, graças a Deus. Ele cresceu pra Soft House, eu cresci pra marketing, eu dou graças a Deus por isso, porque disputar com ele eu perdia todas. Todas. Eu não ganhei uma dele, acho que na vida inteira. Acho que dessa última vez do Elton Wilde, que você não quis disputar, falou, não, isso aí não me interessa, Alecão. Aí, ô Elton, cara, fulano de tal... Ele é muito educado, o Elton, né? Ele falou assim, você falou assim, Alex, o cara é bom, mas não deu certo aqui. Ele é todo educado. Não, Elton, fala a verdade pra mim, pô. Não, olha, se você quiser contratar, você contrata. Mas talvez eu não contrataria. Ele é todo educado. Eu não consigo fazer ele falar, porra, fala de uma vez. De uma vez, não vai contratar. Quem conhece o Elton, ele é todo educado. Tem que falar, eu falo que eu vou falar com os pais dele pra pegar alguma dica. Mas na hora não contratei. Depois eu falei pra você que eu não tinha contratado. Não, porque... Mas é assim, quando ele saiu, e não foi, a gente não demitiu ele quis sair pra, enfim. Mas o ambiente de trabalho, a equipe que trabalhava com ele, porque era alguém que sempre tava criticando, Exato. tava reclamando, e então isso gera... E a equipe é o que ela espera da gestão, da liderança, do empresário, né? Que ele resolva problemas. Eu digo assim, gestores, líderes e empresários precisam ser bons resolvedores, bons e rápidos resolvedores de problema. Porque às vezes o problema é pequeno, se você vai deixando ele toma uma proporção, aí você, além de ter que trabalhar no operacional, você tem um desgaste emocional para resolver. Vivi, a pessoa já tomou 3 one-on-ones, o nosso psicólogo, a nossa psicóloga falou, Alex, quando for demitir, a pessoa já sabe que tá para ser demitida. Já. Então, se ela tem o feedback, se ela tem um processo de feedback, ela sabe. E nós temos um agravante. Todo mundo remoto. Eu acho que se a gente tivesse tomando café todo dia, indo almoçar, sabe? Mais contato presencial, parece que a gente geraria cultura mais rápido. Para nós que estamos com time remotos, o que você enxerga que poderia ser uma prática que poderia ser aplicado para times remotos? Você fala assim para você, que eu sei que eu... Mas, poxa, essa resposta... Eu só faço pergunta fácil, Vivi. Só, eu tô vendo. Mas, olha, é óbvio que as relações humanas, elas são construídas na base da convivência, né? De entender o outro, de conviver com o outro. Porque, assim, quando eu convivo com o outro, eu passo a ter muito mais intimidade com quem é da minha equipe do que, às vezes, com quem tá na minha casa. Né? Eu chego, às vezes não tô muito bem, acabo comentando com alguém, você não tá legal hoje, aconteceu alguma coisa, você cria vínculos, muitas vezes maiores do que familiares no ambiente de trabalho. Então, realmente, o ambiente remoto, né, o trabalho home office trouxe essa dificuldade, trouxe essa... É uma perda. Isso. É uma perda. Você perde. A tecnologia trouxe muito isso, né? A gente hoje fala muito mais pelo WhatsApp do que falar realmente por telefone com as pessoas. A gente tem esse distanciamento. E esse distanciamento acaba realmente dificultando um movimento de trabalho em equipe. Porque por que eu faço pelo outro? Porque eu conheço a história do outro.
porque eu convivo com o outro, porque muitas vezes eu preciso de algo onde o outro fala, poxa vida, eu vou ajudar essa pessoa porque eu sei que ela tá passando dificuldade, porque ela me contou. Quando você tá no movimento de home office, as pessoas não te conhecem, né? As pessoas conhecem você muito pela telinha ali do Zoom, É superficialmente. difícil engajar. Né? Você não sabe se aquela pessoa está passando por algum problema, se ela está feliz, se ela não está. Então, assim, existe sim algumas formas, empresas, eu trabalhei em tecnologia lá em 2006 em São Paulo, já lá tinham empresas já levando as pessoas para home office em tecnologia, né? É que era um movimento diferente. Hoje, as empresas vão ter que realmente entender, assim, o que eu sugeriria, né, para as empresas que têm. Hoje nós temos um movimento híbrido na construtora, né? As minhas equipes, eu tenho 4 equipes lá, eu cuido de 4 áreas diferentes. Uma é o RH, eu cuido do administrativo, da central de documentação e do relacionamento com o cliente. Então, assim, eu tenho 4 equipes e as minhas equipes, nós temos hoje uma política de trabalho híbrido depois da pandemia e então, grande parte da minha equipe também faz o trabalho híbrido, mas eles trabalham em casa e trabalham na estrutura da empresa. Isso, a gente não tem uma regra, então, assim, cada equipe tem a sua necessidade. Muitas vezes a gente tem uma entrega de um empreendimento, toda a equipe do relacionamento está presente. Quando a gente não está nesse movimento de entrega, aí a gente divide as equipes. Isso causa realmente um engajamento, porque as pessoas fazem pelas outras, né? Então, alguém adoeceu, por exemplo, eu não preciso remodelar a equipe. Eu tenho na equipe hoje alguém saiu de férias, quem vai assumir aquelas demandas, né? Já estão alinhados. Então, assim, a pessoa, muitas vezes, a gente não tá planejado, alguém adoece, por exemplo. A equipe já sabe, já tem um vínculo emocional com aquela pessoa, ela mesma diz, não, pode deixar que a gente mesmo vai aqui. Fica mais fácil, né? Sem dúvida. Alex, o jeito é você voltar para o presencial. Semana trazer do Nordeste, que você hoje, tem a minha pergunta era essa, né? O digital facilitou muito, né? O trabalho híbrido, porque você contrata gente do mundo inteiro, né? E você consegue trazer pessoas do mundo inteiro. Mas ele é mais desafiador por conta disso. As relações humanas, elas precisam dessa convivência. Pode dar certo o modelo 100% remoto? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Nós vamos ter que encontrar uma forma. Eu não saberia te dizer hoje qual o modelo. A gente teria que testar algumas formas para entender. E muitas vezes ouvir do próprio colaborador. Ainda tem, né? Essa. Muito bem. É que quando a empresa é iniciante, é um tipo de desafio, Elton, que nós enfrentamos, que nós éramos, Elton, nós éramos os heróis. Uhum. O líder é praticamente o herói, porque ele cuida do comercial, ele cuida do operacional. Você tem que ter um núcleo duro. Eu não indicaria quem está querendo abrir uma empresa ir para o remoto. Exato. Não indicaria. Está dando certo para a C3, mas nós somos uma empresa de quase 20 anos. Sim, tem muito tempo de mercado, já tem maturidade. A gente tem caixa, a gente tem capilaridade, a gente tem algumas pessoas do time remoto muito seniors. Isso faz toda a diferença. Pessoas que não precisam explicar nada para elas, são ex-googlers, então são caras que sabem o que fazer e para mim não importa a hora que eles vão fazer. Exato. Agora, quando você contrata alguém júnior, para essa pessoa rampar, está sendo um desafio. Exato. Até porque eu acho que precisa muito de disciplina, né? Sem dúvida, você precisa de disciplina para trabalhar em casa. A gente percebeu muito essa dificuldade. Disciplina, uma certa até estrutura. Sem dúvida. Porque a gente tem a ideia do norte-americano, ele acorda de manhã, toma banho, toma café, dá um beijinho nos filhos. Tchau, papai tá indo pro escritório. E ele entra no escritório da casa dele. Exato. Ele fecha a porta. Nós temos colaboradores hoje que não fazem home office exatamente por falta de estrutura. E aí? Porque às vezes os filhos são pequenos e aí os filhos estão chamando. Às vezes a casa é pequena, muitas vezes você não tem, estrutura física, tem mais pessoas, tem mais barulho. Então, assim, a gente tem essas dificuldades, né? Mas o que eu começaria a fazer? Ouvir deles, né? Entender do próprio colaborador. A gente, quando não trabalha o que eu digo? O gestor não pode trabalhar no operacional, porque a gente precisa olhar para o ser humano que está atrás daquele colaborador. Né? Muitas vezes a gente está olhando para ele para as demandas do dia a dia, para o que ele precisa fazer, porque ele precisa entregar, mas eu não pergunto para ele o que ele quer, o que poderia ser melhor aqui, do ponto de vista dele, o que daria para engajar, quais são as dificuldades que ele está tendo, né? E eu tive grandes resultados como gestora olhando para isso, porque às vezes eu tinha um colaborador que eu entendia
que ele podia mais do que ele fazia. Ele podia trilhar uma trilha profissional até para financeiramente esses colaboradores ganharem mais. Mas eles achavam que não eram capazes. Porque ouviram na infância que não eram capazes. E olha para vocês verem isso, como isso pesa no desenvolvimento. Né? Eles não acreditam neles. Então, qualquer coisa que você passe, eles acham que eles não são capazes muitas vezes. E eu comecei a perguntar, o que acontece? Eu acho que não, mas vamos tentar? Sentei, eu tenho cases incríveis de colaboradores que dizem, eu nunca imaginei que fosse terminar uma faculdade. Eu tenho um colaborador que entrou na Sant'Angela sem saber ler e escrever. A primeira carta que ele escreveu foi para mim. Então, assim, eu fui perguntar o que a gente precisa fazer. E eu aproveitei a estrutura e o trabalho para ajudá-lo a se desenvolver. Você vê que nós, líderes, temos que nos tornar coaches. Sem dúvida. E mentores. Sem Você dúvida. comentou sobre... Alex, acho que às vezes o grande problema é o líder que não tá... Porque se eu sou líder e eu vou para reuniões com um time remoto, onde eu só tenho problemas para apresentar... Exatamente. Isso, com certeza... Onde eu só vou lá para falar, isso daqui tá errado, isso daqui não foi feito bem... O que você conhece do seu colaborador? Aí eu acho que nós estamos criando o pior dos cenários. Exato. Que o pessoal termina a reunião, metade não ouviram, porque o cérebro da pessoa já trava na hora. Desligou, exato. Ainda mais se tem mais gente. Né? Exatamente. A minha esposa é professora, fala assim, olha, nunca, que você tiver que reclamar, fala, nunca faça em grupo, Exato. porque não funciona. Exato. A pessoa que você quer que ouça não vai entender que é pra ela, ou vai fazer de conta que... Porque tudo errado. Não funciona. E inflamos demais, né? E inflamos demais. E aí, de repente, você perde o controle. E aí você só joga coisa ruim. Mas deixa eu puxar só um assunto que eu acho que quero explorar esse com a Vivi. O Alex comentou do caso dele, né? Um caso que minha empresa também passa, né? No caso das experiências que você teve, porque se você tem pessoas mais sêniores, você tem mais facilidade para trabalhar, para organizar isso. E se você tem um pessoal mais júnior, você tem que construir, você tem mais trabalho para construir isso. No caso dessas transformações que você fez no cemitério, na Sant'Angela, você trouxe gente de fora? Ou você formou tudo em casa? No cemitério eram pessoas todas da equipe, né? Tinha 90 pessoas mais ou menos. O que eu fiz foi uma reestruturação, entender se as pessoas estavam alocadas no lugar correto. Muitas delas eu precisei ajustar. Algumas pessoas tinham perfil de líderes, não estavam como líderes. Algumas pessoas estavam executando trabalho operacional que não era do departamento deles. Então, eu precisei fazer esse ajuste com a própria equipe, tá? Mas você recebeu uma puta carta branca. Exatamente. Quer dizer, da alta gestão, exatamente. Né? Por que eu digo que hoje eu faço mentoria para empresárias e não para líderes e gestores de empresa? Que talvez fosse também um público que eu poderia falar. Porque você só consegue fazer gestão de pessoas e engajar e motivar as pessoas se você implementar o que precisa ser implementado. E muitas vezes você tem que ter autonomia. Muitas vezes você precisa, hoje, por exemplo, na construtora, nós implementamos uma série de benefícios. O que é benefício? A gente emenda todos os feriados do ano. A gente compensa as horas e emenda todos os feriados do ano. Não era se feito isso. Isso traz um engajamento gigantesco, porque tem pessoas que querem viajar, querem planejar, querem passar final do simples, ano, a gente emenda coisas muito simples que vão causando impacto, porque assim, eles têm consciência que nós estamos fazendo isso para eles. Porque quando nós vamos fazer, a gente faz e diz, olha, nós estamos pensando no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. E a gente entende que... E a gente tem o mesmo nível de entrega, o mesmo nível de produtividade. Então, assim, agora, na construtora, não. Por que eu disse que eu demito? Porque eu demito mesmo, né? Hoje eu tenho aproximadamente 50 colaboradores entre as 4 áreas que eu tenho. E a gente tem um acordo, né? Eu contrato, a gente faz o recrutamento e seleção. Eu entrevisto muitas vezes dependendo do cargo que é. Eu gosto de participar desse movimento para conhecer as pessoas. Eu gosto de conhecer a história das pessoas, da onde elas vêm, por que elas estão vindo. Qual pergunta você sempre faz? Olha, as minhas entrevistas... Alex, essa pergunta sempre eu uso porque eu descubro algo importante. Você não vai acreditar, mas as minhas entrevistas são sempre muito informais. Você quer bater um papo? Eu quero bater eu deixo, porque assim, as pessoas às vezes vêm fazer entrevista, eles já vêm nervosos, né? Ansiosos, né? E aí chega como gestora,
eu geralmente trago uma água, trago um café, pergunto de onde vem. Aí se a pessoa tem algum sotaque, eu pergunto onde ela nasceu, se tem alguma história, se ela é casada. E ela começa automaticamente me contando a história da vida dela. Por que ela chegou aqui? Por que ela... Olha, como que você chegou aqui na Santa Ângela, né? Qual que é o seu intuito de trabalhar aqui? Dá pra você extrair. Você vai entendendo do ser humano a necessidade dele. Por que ele chegou até aqui? Porque se alguém que... Eu já, em várias entrevistas, quando terminou, eu já nem continuei com o processo. Porque eu já sabia que ali não daria certo. Né? Muitas vezes as pessoas falavam, teve uma que disse, olha, eu vim porque eu preciso trabalhar, e assim, mas achei que é longe, e não gosto muito de trabalhar de sábado, mas preciso trabalhar. E era uma vaga onde ela precisava trabalhar de sábado. Não adianta eu continuar com essa entrevista, né? E quando essas pessoas vêm para a equipe, eu recepciono essas pessoas. No final do ano, eu faço um churrasco, eu faço uma confraternização com a minha equipe. Eu tenho um grupo com essa equipe, onde eu lembro do aniversário de todos eles, eu boto nesse grupo. Eu dou uma lembrança de final de ano para todos eles. Se eles estão com problema de saúde, de família, eu sei o que cada um tá passando. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu não trabalho no operacional. Então, assim, as pessoas criam um nível de confiança tão grande em você que o nível de engajamento sobe automaticamente. Eu não tenho turnover na minha equipe. E quando eu digo isso, as pessoas, mas como você faz isso? Porque eu olho para o ser humano que está ali, eu pergunto para ele qual a necessidade dele, qual a dificuldade que você está tendo. Se eu percebo uma dificuldade no trabalho, eu vou sentar com ela. Agora, eu talvez seja a gestora da Santa Ângela que mais mande gente embora. Eu ia te perguntar isso, porque tem que estar muito claro a regra. Entendeu? Né? Nós somos vários gestores, talvez eu seja na Santa Ângela a gestora que manda mais as pessoas. Se eu entender, a equipe de RH, eu não sou de RH, recebi essa missão, eu sou de marketing, né? Eu sou publicitária. Eu tava gostando de você. Desde o corredor ali, a gente conversando. Sou publicitária. Tenho MBA em marketing. E aí tenho uma formação em gestão de projetos. E eu não sou de RH. Nós não tínhamos o departamento na empresa. Quando eu assumi, nós tínhamos uma pessoa que fazia folha. E quando o diretor me chamou, eu disse pra ele, olha, mas eu não sou de RH. Ele disse o seguinte pra mim, Vivi, você gosta de gente. E isso, pra mim, fez eu falei, opa, se eu gosto de gente, então vamos lá. Hoje eu implementei um departamento, nós temos 8 colaboradores, mas até eu chegar à equipe de 8, eu precisei trocar a equipe duas vezes. Eu mandei embora. Por quê? Porque as pessoas boas estavam vendo que algumas pessoas ali travavam o processo. Eu dei um feedback, dei 2 feedback, no terceiro eu desligo. E é importante essa coragem de mudar. E a velocidade. Eu fui presidente da associação em 2017 e ela estava passando por um momento complicado. A gente fez uma reestruturação. E a gente começou com o time que estava lá. Então, contratamos uma consultoria de RH, treinamento, mapeamento de competências, realocação diária. No final das contas, depois de todo esse processo, foi trocado praticamente 90% do time. Você deu chance, né? Mas a gente fez um trabalho, trouxe o time. Só que a nova filosofia de trabalho, né, que a gente mudou completamente, o formato de gestão, o objetivo, metas, as pessoas não se adaptaram. Processo, você é um cara... Então mudou completamente. E as pessoas naturalmente foram se desligando, algumas foram mandar embora, se desligando, mas ao final de um ano... A gente teve que trocar 90% do time. É um desafio, né? É um desafio porque, assim, no momento que você está trocando a equipe, você não consegue atuar estrategicamente, porque você vai ter que voltar para o operacional. Não tem outro jeito. Mas se é uma necessidade para que você dê 3 passos para frente, é muito importante. E mais importante do que fazer isso é fazer rapidamente. A gente tem que entender, quando a gente começa a perceber, aí você vai falar, nossa, vou começar com todo o processo de novo. Porque é cansativo. Né? Mas se você não faz isso, você vai desmotivando os demais. E aí vai ficando pior ainda. Vai ficando pior, porque assim, você vai ter... Os problemas voltam pra você como gestor, como empresário, como líder pra resolver. Porque se aquela pessoa tá motivada, tá engajada, os problemas diminuem porque... E outra, eu ensinei a minha equipe a resolver problemas. Porque o futuro vai ser das pessoas que resolvem problemas. Né? Então assim, você traz o problema pra mim, mas precisa trazer pelo menos uma solução.
E aí nós vamos discutir se essa solução é a melhor ou não, porque muitas vezes, do meu ponto de vista, pode ser que não seja, mas eu preciso treinar o outro para entender, primeiro, que ele tem capacidade de resolução, e segundo, para que eu saia do operacional e eu saiba que ele vai saber resolver os problemas. Então, minha equipe vem com um problema e traz uma solução. Ó, Vivi, eu trouxe problema e eu tenho uma solução. Ó, eu pensei em fazer assim, senão eles nem falam comigo. Mas isso daí é uma chave já, né? Assim, o que você faria? Qual é a sua responsabilidade nisso? Exato. Né? Porque assim, nós temos uma corresponsabilidade, é uma parceria, né? O trabalho é uma parceria. Então, quando aquele colaborador precisa de um suporte, seja emocional, seja com familiar, nós, como gestores, como empresa, precisamos estar ali para entender até onde a gente consegue ir. Obviamente, a gente não consegue resolver todos os problemas, mas até onde eu consigo ir para ajudar, né, aquele colaborador no momento de saúde, no momento de problema com os filhos, que ele esteja passando, né? Na contrapartida, ele também é corresponsável em me trazer resultado. E quando você cria essa parceria, essa corresponsabilidade, você cria o engajamento, porque o engajamento é isso. É eu entender que eu faço por você, mas você como empresa também faz por mim. Porque não vai existir uma via de mão única. Essa pessoa vai embora. E vai chegar um momento e vai falar, eu dou aqui. E ter um turnover muito alto, nós estamos com o turnover alto. E eu também me surpreendi. Porque a gente nunca teve um turnover tão alto como estamos tendo. Porque a gente está tentando ajustar mais rápido. Mas o que eu queria te perguntar... Se você fosse lidar com líderes, imagina você, vem de fora. Sim. E você vai lidar com a Vivi, que é líder de time. Parece-me que nós temos que capacitar os nossos líderes atuais em ter essas ferramentas. Falou, olha, é importante você dedicar mais seu tempo para coaching por causa disso. Mostrar o porquê. Mas veja se faz sentido o que eu vou te perguntar. Parece-me que o líder também tem que aprender um pouco de didática. Porque não sei talvez seja um problema meu. Eu achava que eu estava sendo entendido. Falou, olha, Vivi, eu espero que você me entregue as ideias estruturadas da campanha de marketing desse cliente, tal, tá aqui o material... Tá aqui o conteúdo dele, o site, posicionamento, planejamento. Na minha cabeça, eu achei que eu expliquei tudo que precisava. Passa 2, 3 semanas, a pessoa me traz 4 parágrafos e me apresenta. E eu fico assim, eu não sei se eu dentro de mim, eu tô surtado, né? Aqueles desenhos divertidamente, sabe? O vermelhinho já tá bombando. O vermelhinho já sumiu o painel, tá assim... demite, porra, cara! Porra, cara, vai! E eu fico pensando, minhas sócias, elas falaram pra mim, Alex, calma. Mau processo de 3 meses pra contratar. Então, e tá tudo bem, a gente quer resolver. Eu também me sinto mal. Eu quero ter um impacto positivo. E eu comecei a achar que o erro era meu. Falei, eu li um livro chamado Responsabilidade Extrema. Agora eu terminei de ler esse livro recentemente. Gostei muito desse livro. Esse livro, Responsabilidade Extrema, então, o cara é um líder de time de CEOs. Sim. Então, se falhar, ele não quer saber quem falhou, quem atirou, quem matou, quem derrubou, que deu alguma merda. Ele fala, a responsabilidade é do líder. Sempre. Aí eu falei, Sempre. Eu fechei esse livro algumas vezes, falando, você não sabe os problemas que eu enfrento. Não sabe de nada. Você não sabe de nada. Aqui é diferente. Ser líder de time de CEOs é fácil. Quero ver ser pequeno empresário do Brasil. Você vem aqui, você ia pedir pra sair em 2 palitos. É isso. Aí, tudo bem, fui indo. 2 livros que estão me mexendo comigo, que é o livro chamado Execução. O título do livro é esse, Execução. E esse Responsabilidade Extrema. Um que eu não consegui continuar lendo, porque eu falei, esse cara tá de brincadeira. Não ensine os outros o que fazer, ensine-os a pensar. Esqueci o nome do autor agora. Mas, esse livro, te juro que esse cara, eu achei que ele vive no mundo de Nárnia. E olha que eu adoro C.S. Lewis, mas um livro difícil. Ótimo. O erro é meu. Falei, cara, comecei a falar assim, olha, o que eu espero
que você me entregue, abrir um mapa mental, desenhei, comecei a desenhar, Elton. Desenhar como se fosse para uma criança de 7 anos. Não de forma pejorativa, de forma palatável, de forma a questão da didática. E eu vou te explicar porque aí isso aconteceu. os retornos vieram melhores. Perfeito. Será que a gente não tem um problema de didática? Na realidade é assim, primeiro que não existe o óbvio, né? O Nós óbvio tem que ser achamos dito. o óbvio precisa ser dito. Nós fazemos lá com os líderes, com os gestores, e foi exatamente nessa situação que eu entrei na construtora, né? Quando eu assumi o RH, foi para construir todas as políticas que esbarrariam, obviamente, nos gestores, porque assim, o RH demanda muito do gestor, por quê? Porque o nosso RH é um RH estratégico, com visão humanizada, né? Então, assim, a gente precisa saber, esse gestor, ele precisa saber se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa, se esse colaborador... Hoje nós estamos percebendo um aumento, uma crescente nos problemas emocionais, né? Principalmente depois da pandemia. Sim. Então, assim, a gente precisa estar atento. Então, assim, a gente demanda muitas coisas dos gestores, e esses gestores trabalhando no operacional enlouquecem. Como que a gente faz isso? Primeiro que a gente fez isso numa parceria, né? Nós precisamos sempre trazer os gestores para ouvir as dificuldades, então conseguir mapear processos onde eu consiga também enxergar a dor do outro. Foi isso que nós fizemos lá no RH. Então eu fui ouvir e todo o processo do RH foi construído com a liderança, todos os processos. Implementávamos as políticas, validávamos, se algo eventualmente na obra, em algum lugar não desse certo, o gestor trazia, a gente reajustava até que a gente entendesse que aquilo estava bom, porque a visão deles é completamente diferente da nossa. Então, primeiro que o óbvio precisa ser dito. Segundo, os líderes, eles precisam ser treinados. Porque muitos líderes, muitos gestores assumiram posição sem nunca ter passado por um treinamento. Bons técnicos que assumiram, né? Foram assumindo uma equipe que não sabe o que fazer com isso. E aí eu descobri... A gente tem um treinamento de desenvolvimento da liderança já há 7 anos lá com os gestores. A gente tem treinamentos anuais que fazem parte das nossas metas. E nós descobrimos um teste chamado SDI. E esse teste fez com que a gente enxergasse muitas coisas com relação ao outro. Por exemplo... Eu passava a mesma dificuldade com você com algumas pessoas da minha equipe. Isso não é possível. Eu dou pra fulana aqui, fulana vai lá e executa, mas eu dou pra Beltrano, não. O que eu entendi no SDI? Que nós somos diferentes, né? O SDI é um teste americano, tem uma empresa específica que aplica esse teste, ele traz a sua personalidade. Como que a gente explica o SDI com o DISC, né? É como se fosse uma boia no mar. Né? Então, você joga a âncora e a boia fica ali em cima. Então, o DISC é a boia. Então, o DISC é a sua personalidade. Se eu sou mais executor, mais planejador, exato, mais comunicativo, mais analista. E você se adapta ao ambiente. Okay. O SDI é o que você nasceu. É como você é. É o que você não muda. É a sua personalidade. A essência. E aí, assim, eles selecionam as pessoas por cores. Então, você responde... E ele te dá uma cor. Então, azul, vermelho, verde, azul, vermelho, verde, vermelho. Eu sou azul, vermelho. O que é o azul, vermelho? O azul é gente. Então, eu sou voltada para pessoas. Então, já garantiu para a empresa que eu estava sentada na cadeira certa. O vermelho é execução. Então, para mim, missão dada é missão cumprida. Então, se você disse que é para eu fazer, eu vou fazer. Eu vou entrar no cemitério e vou fazer o que precisa ser feito. Só que quando eu faço o que precisa ser feito, eu faço com um olhar em quem? Em pessoas. Então eu não faço a qualquer custo. Quem é vermelho, Elton? E tá tentando. Aí o vermelho, sabe o que ele vai fazer? É melhor ficar no sabático mesmo. Você sabe o que ele vai fazer? Quando ele vai executar, mas muitas vezes vai olhar pra trás e vai ver que tem corpos por ali. Então, a gente tem uma brincadeira que é o seguinte. Ou eu sou da SWAT... ou eu sou Esquadrão Suicida. Eu gosto de ser Esquadrão Suicida. Eu percebi ali. Que é o seguinte, Elton. O SWAT vai lá, não morre ninguém, entendeu? Só mata o bandido. Tem uns caras... Suicida já sai... O Esquadrão Suicida resolve também, mas a gente perde metade do time. Olha pra trás e ficou metade pra lá, metade das vítimas, metade dos times, mas
E aí, o que eu percebi? Que tinha a coordenadora de uma das minhas áreas, ela era o verde. E o verde é focado em processo. Então, não adiantava eu falar com ela. E essa pessoa que me ajudava, que tinha o mesmo perfil que eu dizia pra ela, vai lá e faz isso, eu não precisava explicar, ela ia lá e fazia. Porque é contra-intuitivo. Só que ela, não adiantava eu dizer. Quando eu dizia isso, o que acontecia com ela? Causava nela uma ansiedade muito grande. Puxa, porque ela não entendia o que eu dizia, mas ela tinha o dever e a missão e a vontade de me entregar. Logo, ela não me entregava aquilo que eu desejava. E aí, quando eu entendi isso, eu entendi que quando eu identifico o comportamento, o perfil da minha equipe... O verde é o que mesmo? O verde é voltado a processos. Processo. Quando eu identifico isso, eu preciso obrigatoriamente melhorar a minha comunicação. Eu sento com ela, hoje eu faço, precisamos fazer isso. Olha, precisa fazer isso. No final, a pergunta clássica, tá claro? Você tem alguma dúvida? Me conta o que você entendeu. Só que antes disso, posso fazer essa pergunta? Eu disse pra ela, você entendeu que os nossos perfis são diferentes? Boa. Porque eles dizem que eu tenho 2 cérebros. Não é porque eu tenho 2 cérebros, porque eu tenho velocidade. Né? Para quem é voltado para processo, a pessoa precisa ter tudo organizado. Eu tenho velocidade, eu não preciso ter muito organizado para fazer. Eu vou fazer e vou organizando. Então, você diminui muito o conflito quando você entende na sua equipe quem é que você precisa. Pessoas voltadas só para o azul, só para pessoas. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado no que eu vou pedir para ela fazer, porque ela tem dó das pessoas. Então, dependendo do que eu vou dar para ela, ela vai falar, ai, tadinho. Não, entrega para ele, porque ele é o gestor, ele tem que entregar. E aí, quando eu entendo que... Aí eu vou ajustando isso. Então, quando eu entrego pra alguém, ele fala assim, não, mas olha, eu vou ajudar ele só esse mês, porque não. Vivi, alguém que é só vermelho, pode desenvolver uma pitada de azul? Sem dúvida, porque... Alguém que é verde, pode desenvolver uma pitada de vermelho? Ninguém é uma cor só. Porque você falou da essência, eu acho isso fantástico, porque eu tenho 2 filhos. E é nítido perceber... O filho que tem mais facilidade de comunicação, o filho que tem mais facilidade de raciocínio lógico, o filho... É nítido. Então, eu sempre acho que isso deveria ser respeitado, né? Mas nós estamos num mundo que se a pessoa está remota, ela precisa desenvolver um pouco a habilidade do executor. Cara, eu tenho que fazer isso, tem prazo. Parece que tem que desenvolver um pouco algumas habilidades que a pessoa não tem. Mas é muito importante. E como é que você tem... É muito importante você entender essa personalidade. Porque se você precisa, por exemplo, você não consegue colocar uma pessoa verde num time de vendas. Você não consegue colocar essa pessoa, porque o time de vendas é meta, precisa entregar, tem pressão, a pessoa precisa de uma outra pegada. Então, quando a gente consegue identificar, por isso que eu digo lá do recrutamento e seleção, quando eu consigo identificar esse perfil, e não é para todo mundo que eu faço o SDI, a gente faz o DISC, pelo DISC eu já consigo ter uma ideia. E aí, agora, pro nível de liderança, não dá para abrir mão, é essencial. E para quando você tem uma equipe que não é muito grande, por exemplo, eu tenho o SDI de toda a minha equipe. Agora, quando eu não tenho o SDI de toda a minha equipe e eu conheço, eu consigo identificar no fazer, no olhar. Eu identifico meu marido, né, no SDI. Ainda eu brinco, eu falo, aqui tá escrito como é que você tem que conversar comigo, ó, tá escrito aqui, eu já sei como eu tenho que falar com você. Por quê? Porque tem uma forma de comunicação. E aí, você não consegue colocar alguém... Primeiro que não tem ninguém que é cor única, né? Uma cor pura. Você tem você transita. Você tem um predominante, né? Você tem um predominante com um pezinho em algum lugar. Então, o meu predominante é o azul lá no vermelho. Então, eu tenho o azul com vermelho. O verde, ele pode ter um verde azul, ele pode ter um verde vermelho. Nós não somos puramente uma cor só. O DISC já nos ajudou. A Thaís, que é uma das minhas sócias, né? Ela falou pra mim assim, Alex, você vai ter que lidar com fulano. E ela já me trouxe assim, olha, ele é mais analítico, ele é mais planejador. Então, olha, tal. Então, eu tô tendo que ser evangelizado. Você não vai conseguir. Porque eu sou o cara que era assim, cara, tratando todo mundo igual. Exato. Porque se você não vai conseguir... E aí, se eu encontro uma Francine, tá tudo lindo. Exato. Se eu encontro uma Thaís... Tá lindo pra mim. Porque eu falo A, B. A pessoa entende A, B, C, D, F, G. Entrega. Tá lindo. E aí, acabou isso. Eu tenho que lidar com outros temperamentos, né? Você não vai conseguir colocá-la, por exemplo, pra trabalhar com cliente.
Né? E aí quando a gente consegue perceber, lembra as pessoas certas sentadas na cadeira certa? É exatamente isso, é por aí que eu começo a olhar, e é por aí que você consegue montar equipes engajadas trabalhando em home office. Essa entrega você faz dinâmicas nas empresas, Vivi? Eu não faço dinâmicas nas empresas, eu faço mentoria, né? Sim. Então, a gente levanta quais são os problemas que as empresas... Eu identifico quais são os problemas e vou ajustando com você, vou te dando... A gente vai montando os planos de ação, você vai executando os planos de ação e eu vou guiando, né? E eu vou te mentorando. E assim, é muito importante quando você entende essa ferramenta, porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu já falei 10 vezes a mesma coisa. Mas será que quem está sentado ali está entendendo o que você está dizendo? Será que você está usando a comunicação que aquela pessoa do lado de lá entende? Porque quando eu falava com essa colaboradora dessa forma, ela não me entendia. Pelo contrário, eu causava uma ansiedade nela, ela ficava desesperada e depois ela dizia, nossa, eu ficava ansiosa porque eu não conseguia fazer o que você tinha dito. Quando a gente ajusta esse processo e fala, virou mágica. Não, nós vamos ter que aprender como gestores, líderes e empresários a forma de comunicação. É uma receita, tá escrito lá como você tem que dizer. Então esse é o colaborador que é assim, eu preciso passar essa tarefa. Então eu vou sentar e vou ter que detalhar para ele não chegar com 3 linhas depois. Mas agora a Fran eu não preciso. A Fran é só dizer o A e o B que ela vai lá e faz. Por quê? Porque ela tem um perfil diferente. Quando a gente consegue alinhar o perfil de comunicação, e esse é o maior segredo do ser humano, das relações humanas, a comunicação. A comunicação, eu também acho. A comunicação. Mas é um desafio, né? Porque requer muito desenvolvimento pessoal. Sim. Você praticamente tem que ser Olha, mas você sabe que não. Não, você tem que desenvolver uma certa capacidade emocional. Sim, que, por exemplo, os líderes vão ter que desenvolver capacidade emocional para trabalhar já com as pessoas, o Bernardinho, né? ele contou numa palestra que o filho dele ajudou ele, o Bruno. Porque ele tinha que lidar com uma geração nova que ele estava tendo dificuldade, cara. Então, mas pega a Vivi, né? Com esse tamanho de equipe, com uma empresa de um porte médio, grande por trás, né? Tem a capacidade de trazer ciência, trazer relatórios, que a grande maioria das empresas não tem, né? Então, esse nível que você apresenta é um nível realmente bacana, é legal. Sim. E a gente chegar lá. Mas nós não tínhamos. E foi justamente o que você implementou, Quando eu cheguei lá, nós não existia o departamento. Sim. Quando eu cheguei no cemitério, nós não tínhamos. E aí, o que me despertou o olhar para falar de liderança e de gestão de pessoas? Quando, no cemitério, eu precisava criar um plano para construção de jazigos. Eu nunca tinha construído um jazigo na vida. Uhum. Eu não fazia ideia como se descia um caixão. Quem que sabia? O sepultador. Uhum. Que nem chamava sepultador na época, chamava coveiro. Eu fui lá e mudei porque eu achava que podia mudar o nome para sepultador. Eu chamei eles montei um café da manhã e chamei eles para uma mesa como essa. Fiz bom dia, tudo bem. Eles não entenderam nada. Eu sou a Vivi, sempre deixei me chamar por Vivi para ter proximidade, né? Eu caminhava no campo, eu dizia bom dia, tá tudo bem, vocês estão precisando de alguma coisa? E um dia eu sentei com eles e disse, nossa, nunca ninguém perguntou isso pra gente. Uhum. E eles me ajudaram a identificar o que a gente precisava melhorar. E quando você abre esse espaço, quando você abre essa linha de comunicação, quando você abre esse respeito de eu poder passar e falar, sua filha, eu soube que a sua filha não tá bem, tá tudo bem com ela agora? Não, Vivi, tá tudo jóia. Quando você abre esse olhar humanizado, essa liderança humanizada, as pessoas começam a fazer as coisas por prazer em fazer. Porque elas estão se sentindo bem naquele ambiente. Então, assim, nenhum dos dois lugares Elton tinha. Então, eu tô dizendo pra você, não é pelo tamanho da empresa. Uhum. É pelo comportamento, da forma como a gente gere as pessoas e o negócio, né? É o melhorar. Eu tinha muita dificuldade. Eu tenho dificuldade de comunicação até hoje. Tenho dificuldade de comunicação até hoje. Não. Viu? É impressionante. Contar mentira aqui, aquela humildade, né, Elton? Tem dificuldade de comunicação. É. Vocês não acreditam. É algo que a gente vai ter que olhar pra sempre. Porque nós somos seres humanos, né? Tem dia que a gente tá de TPM, é uma brincadeira, né? Mas você tá conseguindo superar bem, tá bom? Então muito obrigada. Você tá indo muito bem. Você tá indo muito bem. Que bom. Você sabe que a Brené Brown, quando ela veio com o tema sobre vulnerabilidade, e eu acho que não é fácil você olhar para si mesmo
e encontrar, poxa, eu não sou muito bom nisso. E então, esse passo é muito importante. Essa questão da comunicação é um problema para mim. O meu tom de voz já me atrapalha. Eu não posso falar com a pessoa no telefone, porque ela acha que eu tô bravo. Brigando. Eu também sou assim. Eu falo alto, falo rápido. Eu tô super de boa, a pessoa tá lá tremendo. Então, eu tenho muito que estudar a comunicação não violenta e tentar me amenizar. Mas uma psicóloga falou um dia pra mim assim, falou, Alex, isso daí é o seu jeitinho. É sua personalidade. Contrata pessoas que sabem também lidar com você, se vai lidar com você. Ou que ela compreenda que você é assim e que tá tudo bem. E que tá tudo bem, porque depois que apita, o jogo acabou, eu vou pro churrasco, eu vou pra pizza. Mas no jogo eu quero marcar gol, cara. Então eu vou gritar com você, porra, por que você não pegou a bola, mano? Então, aí é o problema. Aí é a importância da mudança do comportamento, de tentar trabalhar o equilíbrio emocional para respirar nesse momento, né? E dizer, eu já tive vontade de chutar a mesa, né? Mas no momento disso, eu não posso fazer isso, porque eu perco esse colaborador se eu fizer isso. Tem que fazer o mindfulness. O mindfulness. Ó, esse papo tá excelente. Você vai ter a gente fica aqui horas, né? Falando disso. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Poxa, gratidão pro pessoal da Santa Ângela ceder você muito obrigada, numa tarde dessa. Gratidão, Ricardo, Célio. Gratidão você ter vindo. Gratidão, Célio, o Elton ter te convidado. Foi um prazer conhecer vocês. Nos enriqueceu muito. Botei você em saia justa, vocês... Imagina, eu adoro esse assunto. Eu acho que as pessoas não devem fascinante, perder. Né? É fascinante, porque falar de pessoas é fascinante, né? E outra, não dá pra fazer nada sem pessoas. Não, o método que eu criei chama VOP, que é você, a organização e as pessoas. Que São bacana. os 3 pilares que você vai ter que olhar e vai começar por onde? Por você. E se eu quero me conectar mais com você? Com certeza, vai ser ótimo. Pode me conectar pelas redes sociais. Meu é @ViviQS. @ViviQS. Mas não faz agora, porque eu já tô fechando a agenda dela, tá? A agenda dela próxima já tá fechada, tá? Vai ser um prazer. Eu tenho conteúdos lá, eu gravo alguns podcasts também. Tenho conteúdos lá falando sobre isso, sobre essa importância. E o que eu digo sempre assim para empresários: olhem para as pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas. Se você quer ter qualidade de vida, não quer trabalhar no operacional e quer ter resultados, você vai precisar olhar para as pessoas. E Vivi, você enriqueceu, abrilhantou demais o nosso podcast. Nós estamos falando de alavancas de empresa, né, Elton? Sim. Eu e o Elton, nós estamos aqui. A Francine fez falta hoje. No próximo episódio ela vai estar com a gente. No próximo mês. E nós estamos falando de crescimento de empresa. Falar de crescimento de empresa, de alavancas de crescimento, que é growth, é falar de marketing, vendas, falar de inteligência artificial, de inovação. Tudo que pode potencializar uma empresa, né? Para as pessoas se conectarem ao Elton Monteiro. Pô, esqueci de falar isso do outro episódio, cara. Me ajuda, pô. Segue lá. Eu sou péssimo para ser host. Elton V. Monteiro. Elton V. Monteiro. V. Monteiro. Bastante conteúdo sobre inteligência artificial lá. O Elton tem um conhecimento, uma especialidade, além de ser dono de uma empresa soft house. Então vale muito a pena você acompanhar o Elton nas redes sociais, para você principalmente também que quer saber mais sobre inteligência artificial. Isso aí. Eu te encontra também no LinkedIn, né, cara? No LinkedIn também. Pô, caramba, eu sempre esqueço do meu. Alex Oliveira, PG, tá bom? Você pode me encontrar ali no Instagram também. E nós estamos aqui para também ouvir você, aproveitar aqui essa iluminação que a Vivi veio nos trazer. Se você quiser fazer um comentário pra gente, eu leio todos os comentários lá, eu agradeço os comentários lá que o pessoal tem feito lá no YouTube. Se você está nos assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, porque daí você é avisado e a gente vai também saber. Se você se inscrever, se você nos fizer um comentário, poxa, se tá legal, se não tá, pode mandar ideias de tema. Pode até sugerir, poxa, por que vocês não entrevistam fulano de tal? A gente, né? Vai atrás. A gente tem 20 mil reais para pagar de cachê aqui para vir. Mas vai ser um prazer você poder também nos colaborar conosco. Se você está no Spotify, nos dá 5 estrelinhas. Você ouve Spotify? Com certeza. Todo mundo está aprendendo demais com o podcast. Eu espero que você também aprenda conosco. Muito obrigado, Vivi Kies. Eu que agradeço a gentileza e a atenção. Foi um prazer passar essa horinha com vocês. Até mais.